Sabe aquela cena de filme ou livro? Pessoas que simplesmente somem, num piscar de olhos? Pois é, essa é a ideia do arrebatamento. Mas de onde será que veio essa imagem tão forte? A resposta, olha, é muito mais surpreendente do que a gente imagina. A imagem é essa aí, né? Carros batendo, aviões caindo, roupas vazias pelo chão, uma cena que ficou famosa, super popular, mas e se essa versão do fim dos tempos não for tão antiga assim quanto parece? A verdade é que a origem dela é bem mais recente e, para ser sincero, bem inesperada. Então, hoje em dia, principalmente no meio evangélico, a conversa sobre o fim do mundo meio que se divide em duas grandes ideias. De um lado tem a turma do arrebatamento secreto. Os crentes somem antes de uma grande confusão, a tal da tribulação. Do outro lado está a visão mais tradicional, mais antiga, que fala de uma única volta de Cristo, um evento super glorioso que todo mundo vai ver acontecer. Ou seja, duas interpretações bem diferentes para o mesmo evento final. E olha, essa divisão não é pouca coisa não. Dá uma olhada nesses números que vêm de uma enquete informal do material original. A maioria, uns 58%, ainda acredita no retorno glorioso, aquele que todo mundo vê. Mas uns 32%, quase um terço, já acredita no arrebatamento secreto. Isso mostra o quanto essa ideia, que a gente vai ver que é mais nova, acabou se tornando popular e influente. Ok, então vamos começar a nossa investigação. Para a gente entender de onde saiu essa ideia, vamos fazer o seguinte: vamos pensar como detetives. A gente começa pelo que é mais recente, pelos livros e filmes de hoje, e vamos seguindo as pistas, voltando no tempo, até chegar na fonte de tudo. Lá nos Estados Unidos, no comecinho do século XX, o que realmente fez essa ideia explodir foi uma coisa chamada Bíblia de Referência Scofield. Pensa assim, não era só o texto bíblico. Nas notas de rodapé, o C. Scofield explicava a teoria do arrebatamento como se fosse a única interpretação correta, e isso foi um divisor de águas. De repente, uma ideia que era super nova começou a parecer antiga, oficial, sabe? Ganhou um peso que historicamente ela nunca teve. Mas é aqui que o mistério começa a ficar bom. Se a gente for procurar essa ideia do arrebatamento secreto nos textos dos grandes reformadores protestantes, tipo Lutero, Calvino, nada. A gente não acha. Eles falavam de uma volta visível pública. Então fica a pergunta, né? Se não veio deles, de onde o Scofield tirou essa ideia? E a pista leva até esse cara aqui, John Nelson Darby. Lá pela metade do século XIX, foi ele o grande arquiteto da coisa toda. Darby pegou um monte de ideias que estavam meio soltas por aí e organizou tudo num sistema, numa doutrina bem amarradinha. E ele não guardou para si não, viajou para os Estados Unidos várias vezes, pregou sobre isso e basicamente plantou as sementes que o Scofield ia colher mais tarde. Só que a história tem mais camadas. O Darby não inventou tudo isso do nada, sozinho. Ele participava de um grupo, um círculo de estudiosos que eram obcecados por profecias, liderado por um cara chamado Edward Irving. E foi bem nesse meio, lá por 1830, que uma adolescente de 15 anos, Margaret MacDonald, teve umas visões. E nessas visões, ela descrevia os fiéis sendo tirados da terra antes do juízo final. Agora as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, né? E é aqui que a nossa investigação de detetive dá uma virada, mas uma virada de 180 graus. Porque a raiz dessa doutrina, que hoje é super importante para uma fatia enorme do protestantismo, pasmem, não é protestante. A origem dela está lá atrás, na Contra-Reforma Católica. Olha só que jornada maluca essa ideia teve. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa no século XVI com um teólogo católico, Francisco Ribera. As ideias dele ficam meio que esquecidas por séculos, até que lá por 1800 um jesuíta, Manuel Lacunza, resgata e expande tudo isso. Aí o trabalho do Lacunza chega na Inglaterra e é traduzido por quem? Pelo Edward Irving, aquele mesmo do grupo da Margaret MacDonald, e aí o Darby entra em cena, pega todos esses fios soltos e costura a doutrina do arrebatamento, e finalmente o Scofield pega isso e transforma num fenômeno de massa nos Estados Unidos. É uma viagem de 400 anos. Mas por quê? Por que um teólogo católico faria isso? Aqui está o pulo do gato. Na época da Reforma Protestante, gente como Lutero estava acusando o Papa e a Igreja Católica de serem o anticristo da Bíblia. E essa era uma acusação pesadíssima. Então, como uma defesa, o jesuíta Francisco Ribera criou uma contra-argumentação genial. Ele disse, não, o anticristo não é o papado. Ele é um supervilão, uma pessoa só, que só vai aparecer lá no futuro, bem no finalzinho dos tempos. Com essa jogada, ele basicamente tirou a Igreja Católica da linha de fogo. E aqui a gente chega na grande ironia dessa história toda.
é simplesmente inacreditável. Uma ideia que nasceu como uma estratégia de defesa da Igreja Católica contra os ataques dos reformadores protestantes, acabou séculos depois sendo adotada e se tornando uma crença fundamental para muitos dos herdeiros espirituais desses mesmos protestantes. É uma volta que a história deu, né? Beleza, já vimos toda a jornada histórica dessa ideia. Agora, vamos mergulhar um pouco na Bíblia. Como é que a interpretação de alguns versículos específicos acabou alimentando todo esse debate? A palavra central aqui é uma palavra grega harpazo. É dela que vem o nosso arrebatamento. Só que o significado original dela não tem nada a ver com sumiço, silencioso, secreto. Harpazo significa pegar com força, arrancar. Sabe, o material original compara com um lobo que arrebata uma ovelha. É uma ação pública, poderosa, visível, totalmente o contrário de um desaparecimento misterioso. E essa passagem aqui de Mateus é talvez a mais famosa de todas para sustentar a ideia de deixados para trás, né? Um será levado e outro será deixado. A leitura mais comum é: quem é salvo é levado para o céu, quem não é, fica deixado para trás para sofrer. Parece simples, né? Só que o contexto que o próprio Jesus dá logo em seguida vira essa interpretação de ponta cabeça. Pois é, Jesus não joga essa frase no vácuo. Ele conecta ela diretamente com a história de Noé. Ele fala: assim como foi nos dias de Noé, veio o dilúvio e os levou a todos. Isso força a gente a parar e pensar: na história do dilúvio, quem é que foi levado embora pelas águas? Foram as pessoas boas ou as pessoas más? E quando a gente coloca as duas interpretações lado a lado, a coisa fica muito clara. Na visão popular de deixados para trás, ser levado é bom, é ser salvo, e ser deixado é ruim. Mas se a gente usar o contexto que Jesus deu, o do dilúvio, a lógica inverte completamente. Naquela história, quem foi levado pelas águas foi julgado, foram os maus, e quem foi deixado foi Noé e a família dele, que foram salvos, deixados em segurança. Aplicando essa mesma lógica, ser levado no campo seria o julgamento, e ser deixado seria a salvação. É exatamente o oposto do que se popularizou. Então, a gente viu que tem uma baita diferença na história, na origem da ideia e até na interpretação do texto. Mas apesar de tudo isso, a análise acaba nos levando por um ponto em comum, um ponto que une todo mundo. Porque, no final do dia, o que importa não é tanto o como ou o quando. A grande conclusão é que, independentemente dos detalhes, o coração da esperança cristã é o mesmo nas duas visões. A certeza de que um dia Cristo vai voltar. É isso. Não importa a perspectiva. A mensagem de fundo é a mesma. Não se trata de virar um detetive de profecias e tentar acertar a data. Se trata de viver uma vida com propósito, com preparação espiritual e, principalmente, com esperança nessa promessa do retorno. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Conhecer essa história toda com suas reviravoltas e ironias não é para dizer que uma crença está certa ou errada. É um convite para a gente pensar mais fundo em como as ideias nascem, como elas viajam pelo tempo e se transformam. E mais importante, o que elas significam para a gente hoje. Fica aí a reflexão.